São Paulo que aplicou um chapéu no Flamengo em relação à contratação, mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora estão falando muito do São Paulo trazer o goleiro do Racing e o Hulk. Leandro, não há nenhuma chance de o São Paulo fazer investimento para contratar um goleiro, tá? O São Paulo tem o Rafael como titular e vai focar em contratações para o próximo ano de jogadores que se não tem um titular absoluto, alguém de confiança. Em relação ao Hulk, o Hulk ganha 2 milhões de reais por mês no Atlético. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e vai precisar reduzir custos. As especulações agora, chovem especulações, né? Chegaram a dizer que Atlético e Flamengo vão trocar Hulk e Bruno Henrique, enfim. O que é certo é que o Sampaoli não morre de amores pelo Hulk. E se depender do Sampaoli, é natural que o Hulk seja negociado no fim da temporada, mas ninguém no Galo vai admitir também, certo? Sobre São Paulo e Bahia. Perder o jogo para o Bahia vai deixar o São Paulo numa condição muito, mas muito ruim de Libertadores, até porque existe o risco de o São Paulo não mais jogar no Morumbi nessa temporada, né? São Paulo ainda faz jogos contra a Bahia, Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude Internacional em casa. Dos 9 jogos que restam, 5 são como mandante. O Bahia vai ser no Morumbi. Contra Flamengo e Red Bull Bragantino, a gente já sabe que vai ser na Vila. E existe a chance real de os jogos contra o Juventude e contra o Internacional também irem, para a Vila Belmiro. Tudo por causa de uma sequência de 6 shows que vão acontecer no Morumbi. Deixa eu até trazer uma informação. Quem for ao Morumbi vai ver alguns setores fechados. Esses setores estão fechados por conta do início da montagem do palco. Para esses 6 shows que vão acontecer, são 2 do Oasis, 2 do Imagine Dragons, 1 da Dua Lipa e mais 1 do Linkin Park. Diante desse cenário, e até por não ser um jogo de Libertadores, São Paulo iniciou a montagem do palco com antecedência e limitou os setores, alguns setores fechados, até porque imagina-se que a demanda de ingressos não será muito grande. Deixa eu colocar na tela aquela informação que eu havia prometido no começo da live. Assim que eu publiquei o vídeo da tarde, tocou o telefone. E do outro lado da linha, uma pessoa de São Paulo afirmando que o tricolor contratou Antony. E aí eu fui buscar mais informações. O Antony chegou a ser dado por páginas que cobrem o Flamengo como reforço rubro-negro para 2026. Então vamos lá explicar essa história direitinho. São Paulo dá chapéu. Estava tentando tirar essa publicidade, mas nem estou conseguindo. Deixa eu ver se... aqui, ó. Aê, rapaz. São Paulo dá chapéu no Flamengo e fecha com joia do futebol paulista. Atacante Antony, que chegou a ser dado como certo no rubro-negro, vai defender o tricolor a partir da próxima temporada, tá? Depois de comprar Ridwan, esse é um atacante de Gana. Ávila, esse é um atacante da Guatemala. E o atacante Dudu, e o meio atacante Dudu, esse jogador vem do Náutico. O São Paulo acaba de fechar mais uma aquisição para o Sub-20, com direito a chapéu no Flamengo. Nessa sexta-feira, o tricolor acertou a compra de 20% dos direitos econômicos de Antony, tratado como o maior destaque do Ibrachina. O atacante de 17 anos fica por uma temporada em Cotia com possibilidade de aquisição de mais 60% com valor fixado. Antony marcou 4 gols nos últimos 4 jogos de sua equipe no Campeonato Paulista Sub-17, 2 deles decisivos para colocar o Ibrachina nas quartas de final. Revelado no Barra de Santa Catarina, Antony chegou a defender o Curitiba na temporada passada. Ao longo dessa semana, portais que cobrem o Flamengo chegaram a dar um negócio com o Ibrachina como fechado para que o garoto virasse reforço rubro-negro em 2026. O blog apurou que Douglas Schwartzman, diretor da base do São Paulo, já negociava a contratação do atleta há dias. O martelo foi batido nesta sexta e contou com participação decisiva do garoto, que optou pelo tricolor. A tendência é que Antony desembarque no São Paulo no fim do Campeonato Paulista Sub-17, embora o Ibrachina ainda sonhe com a possibilidade de ficar com o atleta até a Copa São Paulo de Juniores de 2026. É importante registrar o movimento do São Paulo em relação a atletas da base. São Paulo já percebeu que o seu futuro passa por Cotia. É por isso que o São Paulo negocia há bastante tempo a criação de um fundo, esse fundo que vai contar com a ajuda da Galápagos e, eventualmente, com Evangelos Marinax. Mas ainda antes desse fundo virar realidade, o São Paulo já trabalha na busca por reforços. Então, o Ridwan é um atacante de Gana, comprado com aporte financeiro. O Ávila, atacante da Guatemala, comprado com aporte financeiro. Dudu, meio atacante de 16 anos do Náutico,
comprado por 800 mil reais, mas essa negociação com o Antony, o São Paulo compra 20%, o atleta fica por um ano, se performar bem, o São Paulo tem direito a comprar mais 60% e ficar com o atleta em definitivo. Se não performar bem, o São Paulo devolve para o Ibrachina, mas já fica com 20% de olho numa venda futura, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de uma barca. Lista de dispensas do tricolor para a próxima temporada. São Paulo vai precisar reduzir custos em 2026. Independentemente de estar ou não na Libertadores, já há essa premissa. E o Márcio Carlo Magno, superintendente que vai tocar o departamento de futebol, deixará bem claro para todas as pessoas no departamento que haverá necessidade de cortes, de redução. Diante disso, dá para dizer que dos 5 atletas cujos contratos se encerram em dezembro, 4 não devem permanecer. A única exceção, Enzo Dias, que está emprestado pelo River Plate, ele já atingiu uma meta estipulada no contrato e o São Paulo será obrigado a comprar o lateral esquerdo argentino, operação de 2 milhões de dólares. Os 4 atletas que devem fazer parte de uma barca são Dineno, centroavante que chegou do Cruzeiro e ainda não conseguiu vingar, inclusive está machucado nesse momento. Rigoni, que veio por indicação de Hernan Crespo, mas tem jogado muito pouco. Ele precisa, para ter seu contrato renovado, participar de pelo menos 12 partidas com no mínimo 45 minutos. Ele tem apenas 3 jogos e, ao que tudo indica, não alcançará essa meta. Tem também o Luiz Gustavo, que se recuperou de uma embolia pulmonar, ficou 6 meses parado, até deixou boa impressão na vitória contra o Fortaleza, mas também não tem sido utilizado e ganha 700 mil por mês para completar. Leandro, o terceiro goleiro, vínculo se encerrando no fim da temporada, ele já foi avisado de que não terá esse contrato renovado. Outras saídas podem acontecer de jogadores com salários mais altos, como por exemplo do Luciano, especialmente se propostas do futebol do exterior aparecerem. Ele é um velho candidato a jogar na Arábia Saudita. Se uma oferta razoável surgir, pode haver negociação. Lucas Moura e Oscar, os atletas mais caros do elenco, devem permanecer no clube, até porque trabalhar uma rescisão de contrato deles hoje demandaria bastante dinheiro. Estou curioso para saber como é que vai ficar a situação do Rodriguinho, meio atacante jovem da base, que ganhou mais minutos, especialmente com o Crespo. O vínculo se encerra em dezembro de 2026 e até agora não houve acordo para a extensão desse contrato. E o São Paulo aplicou um chapéu no Flamengo, contratando um jogador que estava bem perto de virar reforço rubro-negro. Eu me refiro a Antony, atacante de 17 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Durante a semana, alguns setoristas e jornalistas que cobrem o Flamengo chegaram a dar a ida do Antony para o Fla como certa. Mas, nessa sexta-feira, São Paulo e Ibrachina bateram o martelo. O tricolor está comprando 20% dos direitos econômicos do atleta e vai ficar com o Antony por um ano. Se quiser, o São Paulo tem a oportunidade de adquirir mais 60% daqui a um ano e para ficar com o jogador em definitivo. Caso contrário, o Antony é devolvido ao Ibrachina, mas o São Paulo fica com 20% do valor de uma venda futura. Esse atacante de só 17 anos de idade tem brilhado no Campeonato Paulista Sub-17 com a camisa do Ibrachina. Foram 4 gols nos últimos 4 jogos. O Ibrachina está classificado para as quartas de final do torneio. Na temporada, 22 jogos e 6 gols. Atleta que surgiu no Barra de Santa Catarina, também esteve no Curitiba antes de fazer sucesso aqui na capital paulista. Vale a lembrança de que o São Paulo tem feito vários movimentos de contratações de reforços nas categorias de base. Recentemente chegaram o Dudu, meio atacante de só 16 anos do Náutico, Ridwan, meio atacante de 17 anos, ele é de Gana, Ávila, atacante de 17 anos que pertence ao Antigua da Guatemala. Todos esses jogadores foram contratados e se mudam para o São Paulo num futuro não tão distante. A ideia do tricolor é, a partir de uma categoria de base mais sólida, com jogadores com potencial de venda gigante, que esses caras se tornem profissionais, ajudem o São Paulo e garantam vendas importantes num futuro não tão distante.